Muito bem, galera. Estou tendo o prazer hoje de receber aqui o Marcelo Viana, diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, da FERJ, para a gente falar um pouquinho de Campeonato Carioca que começa, a bola rola nesta quinta-feira, finalmente a bola volta a rolar na temporada 2023 no futebol brasileiro e o campeonato começa na quinta, na verdade, com uma rodada que foi antecipada, a quinta rodada que foi antecipada. A primeira rodada, no caso, será aberta de fato no final de semana, no sábado. E Marcelo, um prazer, primeiramente, falar com você aqui. E o objetivo é esclarecer algumas dúvidas, né? Vocês fizeram algumas reuniões recentes, acredito que até para ajustar a questão de regulamento também, devido a algumas decisões que saíram recentemente. E eu já queria começar, Marcelo, esse bate-papo falando sobre a questão dos laudos dos estádios. Alguns estavam pendentes ainda, faltavam algumas coisas. Vocês já conseguiram todos os laudos? Todos os estádios estão liberados? Ou qual estádio ainda falta liberar? Porque a gente já está prestes aí a começar a competição, né? Obrigado. Bom, Vitor, boa tarde. Primeiro agradecer aqui a oportunidade de participação, de estar tirando essas dúvidas todas. É uma semana que começou extremamente triste para todos nós que somos torcedores de futebol, que somos amantes do futebol, especialmente nós aqui do Rio de Janeiro, da torcida do Vasco, com a perda do grande Roberto Dinamite. Mas a gente deixa aqui nossa solidariedade à família e respeito ao grande ídolo que o Roberto foi. E aí vamos lá agora responder as suas perguntas. Na verdade, os laudos dos estádios há muito tempo que não vem nos preocupando, porque a gente atingiu um nível aí de organização, principalmente dos estádios em que a gente utiliza no dia a dia. Hoje você tem não só a Série A, mas a Série A2, B1, B2 e Série C, com todos os jogos com portões abertos, com presença de público, com venda de ingressos. Então foi um trabalho árduo que nós desenvolvemos aqui, quando eu digo nós, a federação, com as autoridades de segurança, com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária, enfim, com todos que trabalham nessa área. E acho que a confiança hoje ela é mútua e isso facilita muito no trabalho das renovações. Então, o que acontece é uma renovação anual. E como o Campeonato Carioca ele é sempre o primeiro, né, ele vem ali no início da temporada, aparece mais dentro do Campeonato Carioca, até porque a federação dá muita visibilidade a isso, fazendo as publicações dos laudos, fazendo o organograma de vencimento dos laudos, apontando na tabela os estádios em que não estão aprovados. Então, isso faz com que vocês tenham aí um poder de enxergar esse ato renovatório e também o pessoal todo consegue estar observando o trabalho e quais os estádios que vão estar liberados. Então, hoje, nesse momento, é apenas o estádio em que o Audax indicou para fazer as suas partidas contra os clubes de menor investimento, né, que hoje a gente chama de clube formador, lá na cidade de Angra dos Reis, é o único que ainda falta um laudo de vigilância sanitária. Todos os demais estão com os laudos, e a maioria com os laudos anual, que só vencem agora no final de dezembro, enfim, que vai dar todo esse conforto para o restante da temporada. Perfeito, Marcelo. E em relação à questão da venda de mando de campo, né? A federação voltou a permitir esse mecanismo para essa edição. Isso foi uma demanda, é uma demanda dos clubes, Marcelo, ou parte da própria FERJ? Porque muita gente fala que isso descaracteriza um pouco a competição, porque vão jogar o Fluminense agora, vai jogar no Espírito Santo, Flamengo também, pode jogo para Brasília, pode jogo para o Maranhão. Enfim, isso parte mais dos clubes ou da própria federação em dar essa liberdade? Então, isso, Vitor, foi algo que surgiu aí no decorrer dos últimos anos, em função da grande visibilidade que o Campeonato Carioca tem no Brasil inteiro, especialmente em algumas cidades, como Brasília, Cariacica, Natal, Manaus, enfim, Juiz de Fora. Então, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ele é muito forte nessas cidades, e com isso começaram a aparecer propostas que são efetivamente positivas para os clubes. A maioria desses jogos, quase a totalidade, ela tem um bom aproveitamento da área comercial, financeira e de visibilidade para os clubes. E isso acabou, com o passar do tempo, a gente entendendo que é uma prática normal. E claro que a gente faz a reserva ali de deixar aquelas partidas das semifinais, das finais, em condições de serem realizadas aqui no Rio de Janeiro, para não descaracterizar o campeonato. E no final de contas, o número percentual
de partidas que são jogadas fora do estado do Rio de Janeiro durante a competição é muito pequena, 3, 4 no máximo. Enfim, então eu acho que isso não é um número relevante que vai descaracterizar o campeonato, vai tirar o campeonato do Rio de Janeiro. Não, os clubes conseguem, nesse período, ter visibilidade e ter uma arrecadação maior em relação à bilheteria. Eu acho que é nesse sentido que a FERJ caminhou, e eu acho que é onde os estaduais precisam realmente encontrar novos aspectos, fazer um trabalho com o início de rodadas com os clubes podendo utilizar jogadores aí alternativos, jogadores sub-20. Eu acho que esse é o papel do estadual, eu acho que é assim que a gente tem que entender o estadual, e é assim que os estaduais vão sobreviver, porque precisa sobreviver os pequenos, os clubes menores, os clubes formadores precisam sobreviver, e todas as áreas têm aí profissionais que, durante o campeonato estadual, têm a oportunidade de estar trabalhando locutores, narradores, comentaristas, enfim, pessoal de estádio, de segurança pública, porque nesse momento aí, muitos desses profissionais que são os titulares estão de férias, e aí o campeonato estadual, até nisso, ele dá a oportunidade de outras pessoas aparecerem em outras áreas que são diretamente ligadas ao futebol. Eu acho que é isso, cara. Perfeito. E teve uma discussão muito grande, acabou gerando uma polêmica muito grande, que foi a questão da negociação pelos direitos de transmissão, porque havia antes um acerto que o Fluminense estava relutante e depois acabou aceitando, mas Vasco e Botafogo saíram. Nessa negociação, sei que você não participou diretamente disso, mas é claro que você, como um dos grandes responsáveis pelo campeonato, deve ter chegado alguma coisa a você também, deve ter conhecido um pouco mais desses bastidores, para a gente entender melhor. Houve de fato um acordo com o Flamengo por fora e por isso os outros clubes depois acabaram se rebelando, no caso de Vasco e Botafogo, e não aceitaram. Como é que foi construída, resumidamente assim, essa negociação para que vocês chegassem a esse acordo e esse contrato com a Band, Marcelo? Bom, assim, primeiro vamos tentar pontuar de uma forma mais, num contexto maior, para que todos consigam entender. Bom, o presidente Rubens, que é o grande líder da federação, ele já, em alguns momentos aí, já fez as suas colocações e explicações, mas eu vou tentar aqui, em síntese, aí, dentro de um contexto bom, explicar toda essa situação. Bom, vamos lá, não houve nunca um direcionamento para clube A, B ou C. O que houve foram conversas que às vezes foram coletivas, às vezes foram individuais, para que a gente tentasse, como federação, buscar o entendimento entre os clubes, né? A empresa que foi contratada é a Blax, que é se não é a maior hoje aí na América do Sul, é uma das, né? Eles são hoje detentores aí de direitos comerciais de quase todas as competições, Copa do Brasil, estão entrando no Campeonato Brasileiro da Série A, enfim. Então não é qualquer empresa. Eles trazem os recursos, a FERJ coloca na mesa, e aí a capacidade coletiva de fazer essa divisão compete aos clubes. A FERJ tenta fazer todo o seu trabalho para que a gente consiga ter os 4 clubes grandes. Claro que com o advento da lei do mandante, esse acerto comercial, ele, na minha visão, né, que é uma visão minha, ele acaba se complicando um pouco mais, porque se houver algum clube não satisfeito com o formato, ele pode tentar estar fazendo a venda individual dos seus jogos, né? Isso já acontecia até sem a lei do mandante, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, sem citar clubes, alguns clubes não tinham contrato com a detentora dos direitos de transmissão e não tinham seus jogos passados aí em TV aberta, alguns não tinham no formato de pay-per-view, enfim. Então, isso sem a lei do mandante já acontecia, com a lei do mandante a possibilidade é maior. Então, não houve acordo em relação à divisão do montante em que foi oferecido para os 4 clubes de grandeza nacional que nós temos aqui no Rio de Janeiro. A FERJ tentou de todas as maneiras fazer com que os clubes conseguissem chegar a um denominador comum. Não foi possível dessa vez. Vasco e Botafogo seguiram outro caminho que eles têm direito. É um direito totalmente legítimo dos 2 clubes. Eu acho que se não está bom, se a proposta no entendimento deles não foi positiva, eles têm o direito sim de buscar outros caminhos. A única coisa que a gente não fica confortável é quando tentam direcionar a FERJ algum tipo de preferência por algum clube A, B, C ou D. Isso não existe. O que existe são ofertas comerciais.
em determinados momentos, um clube vale mais do que o outro, a gente sabe disso, não porque ele é maior ou menor, e sim porque nesse momento ele está numa melhor fase, ele está atraindo mais público, ele está ganhando mais competições, e isso realmente existe, não adianta a gente fugir disso, mas de qualquer maneira o que a FERJ sempre quis fazer foi o entendimento entre os clubes, e sempre a nossa maior proposta foi a divisão que é feita em quase todo mundo, que é 40% igual para todo mundo, 30% por visibilidade, que ia ser aferida de alguma maneira, ou por pay-per-view, ou por, sei lá, a gente ia encontrar o caminho de fazer essa aferição, e 30% por participação técnica, por chegada técnica, por posição em campeonato. Então, essa sempre foi a proposição que a FERJ fez, e a única coisa que a gente entende que não é legítimo dizer é que a FERJ teve preferência, ou preferenciou, ou fez algo direcionado para clube A, B ou C. É só isso. No resto, eu acho que eu consegui, aí, em síntese, passar o que aconteceu, e agora vamos lá, vamos levando o campeonato e fazer aí da melhor maneira possível o campeonato que inicia agora no dia 12 de janeiro e termina no dia 9 de abril. E isso atrapalhou ou atrapalha ou vai atrapalhar a questão da premiação também, que foi uma coisa que todos criticaram bastante, os últimos campeonatos não tiveram premiação. Isso pode impactar essa ausência de acordo na premiação do Campeonato Carioca? Esse campeonato 2023 vai ter premiação para o campeão e para o vice? Então, Vitor, vamos lá. Deixa eu tentar passar para você exatamente o que eu entendo dessa questão. Não que coletivamente os 12 estando juntos impacta. O que impacta é você demorar todo o processo pronto para sair na rua vendendo. Como é que você vende algo que você não tem ainda para vender? Você não sabe como é que vai ser, quantos são, como é que será. Então, havia uma perspectiva de arrecadação muito alta que caiu, porque os dias vão passando, os acertos não vêm, as assinaturas não chegam, e aí alguns vão desistindo, e o montante que era Y vira X, e com isso impacta em alguma coisa. Não tem jeito, é matemática. O que realmente impacta negativamente é não se chegar a um acordo. Se chega a um consenso antes, não vamos fazer, pronto, acabou, vamos embora, vamos fazer com 10 aqui, esses 2 vão para o lado de lá, pronto, era um caminho. Você teria ali mais oportunidades de conseguir estar captando recursos. Quando você espera até o final, e assim, na verdade, aqui eu não coloco nem que seja um erro estratégico, não é. A gente tinha que esperar até o final mesmo, porque não é bom perder nenhuma dessas 2 marcas ou uma marca. É importante que fossem os 4 clubes juntos, então por isso é que a gente acabou perdendo uma parte da receita, porque a gente tentou até o fim fazer com que os 4 se acertassem, mas o pessoal lá da área comercial está trabalhando para conseguir recursos, enfim, para que a gente consiga ter premiação. Hoje eu consigo precisar disso? Não consigo. Primeiro é fechar o campeonato, trazer todos os recursos que foram prometidos, para depois sim sair em busca da premiação. E a gente acredita que, a partir do momento em que se chegar coletivamente a um produto, que a gente consiga falar que eu tenho esses clubes aqui durante 2, 3 anos, esse campeonato vai render muito financeiramente, e a gente está chegando aí nesse modelo com 10, e a gente espera que no futuro a gente consiga também fazer com que Botafogo e Vasco tenham aderência aí ao contrato, o que será importante para todo mundo. É isso, é continuar trabalhando. Beleza, então, Marcelo, em relação a essa questão do bid do Bira, porque tem muita gente que confunde, a gente teve algumas dúvidas recentemente, só para explicar para quem pode ter alguma dúvida ainda, para jogar o estadual tem que aparecer o nome do bid também, os 2 boletins são conectados aí, o que a gente sabe é que não pode ter nenhuma pendência, né? O jogador para estrear no campeonato tem que estar com tudo zerado lá no Bira e também, consequentemente, depois no bid também, né, Marcelo? O mais importante para o campeonato estadual, na regra do regulamento estadual, é o jogador estar dentro do Bira. Mas como os sistemas são integrados, a partir do momento em que a federação passa todos os documentos para a CBF, eles ficam simultaneamente registrados tanto no BID quanto no Bira.
mas para princípio de legalidade de condição de jogo, ele tem que estar no BIRA para que ele consiga ter condição de participar legalmente da partida e, claro, cumprindo os prazos tanto do regulamento específico da competição, quanto também do regulamento geral das competições do ano vigente. Então, essas são as características aí para o atleta ter condição de jogo, que também não são só essas, né? Tem que levar em consideração todo o histórico que o atleta tem, os clubes têm que ter sempre um cuidado de pesquisar se ele traz aí alguma pendência de outras competições, de outros lugares, de outros clubes por quais eles passaram nos últimos anos. Enfim, tudo isso tem que ser observado pelos clubes, consultado, para que um clube não seja penalizado. E a gente já viu isso várias vezes. Uma vez até aconteceu com o Santos há pouco tempo. O jogador Sanches tinha uma punição mais antiga e passou despercebido. Enfim, o Santos acabou sendo punido numa Libertadores. Então, são vários segmentos em que os clubes realmente precisam estar muito atentos. E hoje a gente vê aí que acaba acontecendo o nível de acontecimento desses problemas de jogador atuar de forma irregular nos principais campeonatos é muito pequeno. E teve algum ajuste, né, em reuniões recentes agora que vocês fizeram para ajustar detalhes? Teve algum ajuste que a gente possa destacar em termos de regulamento? Mudou alguma coisa? Se não, Marcelo, houve definição em relação à distribuição das vagas para a Copa do Brasil, agora que a gente não tem mais o ranking nacional de clubes para classificar para a competição? Vitor, boa a sua pergunta, e eu vou até responder de uma maneira para estender maior, porque a gente vê assim algumas vezes as pessoas ou não entendem ou não querem entender, ou tem aí o entendimento de achar que a gente está sempre errado, e a gente vê alguns falando, o campeonato já começa errado, a quinta rodada começa na frente da primeira, enfim. Então, nós não imaginamos, nós não fizemos, não puxou para abrir campeonato, foi nada. E o que acontece é que o Flamengo hoje tem um calendário muito extenso e ele vai jogar a final da Supercopa, que parece que foi agora anunciado pela CBF, que vai ser no dia 29 em Brasília. Ele tem o Mundial de Clubes entre o dia 1º de fevereiro e dia 11 de fevereiro, e tem também as finais da Recopa, que, se não me falha a memória, dia 22 de fevereiro, e a partida de volta dia 1º de fevereiro. Então, nós temos um calendário que é distribuído para as competições estaduais e a gente tem que obedecê-los, a gente não pode esticar lá o prazo de finalizado o campeonato. Então, todos os recursos foram pensados e a única maneira que a gente encontrou é essa que está publicado, e não restou outra opção que não fosse trazer o jogo do Flamengo contra o Audax para o dia 12, e aí a gente teve que fazer um instrumento, uma RTI, que a gente não tirasse o direito, o mesmo tempo de registro de atletas em função dessa partida ficar à frente da primeira rodada. Então, nós fizemos uma RDI no qual a gente deixou exatamente com 5 dias úteis para o início da competição, então foi igual para todo mundo, foi na última segunda-feira, valeu também para os que jogam no sábado, na primeira rodada. A única diferença é que Flamengo e Audax acabam tendo um tempo menor daquelas pendências, né? Os contratos que você inscreve o atleta e você tem até o último dia útil para fazer com que os jogadores tenham condições de jogo. Então, para quem joga no sábado e domingo, eles vão ter isso até sexta-feira, para Flamengo e Audax até quarta-feira à noite. Então, essa foi uma das alterações. Em relação às vagas da Copa do Brasil, foi uma mudança da CBF. A CBF entendeu terminar com o ranking nacional. Nós já temos todo um esboço montado e nós vamos apresentar amanhã no nosso Conselho Arbitral, que seria na segunda-feira, o Conselho Arbitral onde a gente faz toda a finalização do campeonato, é sempre realizado uma semana antes do início do campeonato, mas, infelizmente, com a morte do nosso grande ídolo, aí, Roberto Dinamite, a gente teve que fazer essa modificação de segunda, a gente passou para quinta-feira, então vai ser realizado amanhã, às 11 horas da manhã, e aí a gente vai apresentar. E como o campeonato ele classifica 4 clubes para a semifinal, as vagas serão distribuídas entre esses 4 semifinalistas, e como existe uma competição chamada Taça Rio, que é entre o 5º e o 8º colocado,
A quinta vaga será o campeão da Taça Rio, e a sexta vaga do Rio de Janeiro, ela sempre é destinada para uma competição que nós organizamos apartado do campeonato, que é a nossa Copa Rio. Então, será desse formato que a federação vai distribuir as 6 vagas, e a gente está esperando o Conselho Arbitral só para referendar com os clubes e aí sim fazer a modificação no regulamento, Vitor. Perfeito, maravilha. E só para já ir fechando, Marcelo, tem possibilidade de ter VAR em algum momento dos jogos decisivos do campeonato? Chegaram a discutir essa possibilidade? Sim, sim, sim. Sim, está sendo visto, está sendo todos os movimentos para fazer as contratações que estão sendo feitas só pela nossa comissão de arbitragem, pelo nosso departamento financeiro. E isso vai ser, mais uma vez, colocado no Conselho amanhã. E a tendência é que tenhamos VAR nos 6 clássicos da Taça Guanabara, da fase classificatória, e nas partidas da semifinal e nas partidas finais do campeonato. Essa é o direcionamento que nós vamos dar em relação à utilização da ferramenta VAR. Perfeito. Eu vi que tem um jogo Vasco e Botafogo marcado para uma segunda-feira no Maracanã, Marcelo. Por que esse jogo teve que ir para segunda? Sabe dizer de cabeça assim? Claro, sei sim, Vitor. Vamos lá. Então, é mais dentro daquilo que eu coloquei ainda há pouco, né? Onde as pessoas, às vezes, elas entendem de forma errada, elas acham que a gente, de alguma maneira, não executa os movimentos com a maneira que deveria executar, de maneira correta, acha que nós erramos em programação. E, às vezes, até podemos errar, sim, nós somos seres humanos e acontece. Só que nem sempre as coisas são porque nós queremos que elas sejam, e sim porque existem outros fatores que nos obrigam. E uma delas é vamos dizer, é um acordo que nós temos com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para distribuir as partidas. Então, todas as vezes em que um clássico é jogado, a gente não pode ter nem os outros 2 clubes que sobram jogando. Então, o clássico tem que ser jogado num dia só, somente o clássico. Os outros 2 clubes têm que jogar a posterior ou anterior. Como existe o problema da televisão, e o Fluminense joga no sábado para a partida ser televisionada, e o Flamengo joga no domingo para a partida ser televisionada, o clássico teve que ser colocado na segunda-feira para a gente não fugir de tudo que a gente constrói com a Polícia Militar, com o Ministério Público, e isso também é aquele fator que eu te falei lá no início, quando a gente constrói e a gente cumpre os acordos, a gente faz as coisas de maneira correta, a gente também ganha credibilidade e ganha um movimento facilitador para poder implementar todas as normas e regras que o campeonato necessita. Eu acho que é isso. Perfeito. E uma última pergunta aqui, Marcelo. A CBF também decidiu acabar com a categoria sub-23. Aqui no Rio a gente tem 2 clubes que estavam investindo bastante nisso. Investindo assim, em termos de estrutura, de dar oportunidade para jogadores, que é no caso Fluminense e Botafogo. E até o John Textor no Botafogo levantou a possibilidade de alguma federação organizar esse campeonato para que, enfim, os clubes que tivessem essa categoria pudessem ter um mínimo de um calendário. Chegou alguma coisa a vocês sobre isso e, enfim, a federação entende como alguma possibilidade de organizar um torneio sub-23? Algum tipo de algo nesse sentido chegou até vocês? Então, em relação à mudança de direção da CBF, eu acho que foi em relação às mudanças que eles estão implementando. Eu acho que no futuro o Campeonato 23 vai retornar, mas se a gente observar bem, o Campeonato Sub-23 ele não tinha adesão de todos os clubes. Vários clubes que são pilares para você ter uma competição nacional, clubes de representatividade nacional, não participavam dessa competição. Então, eu acho que isso foi o que fez a CBF dar um passo atrás para poder remodelar, reestruturar e trazer todos no futuro. E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a gente já organiza em torno de 3 a 3.500 partidas de forma direta e indireta durante o ano, e podemos sim estar pensando no Sub-23. Com certeza vamos conversar com os clubes para, quem sabe, implementar ao longo do ano um campeonato Sub-23.
Perfeito, Marcelo. Obrigado aqui pela sua atenção, pela sua participação aqui, esclarecendo essas várias dúvidas aqui e também falando um pouco mais sobre detalhes aí do Campeonato Carioca, que começa na quinta-feira com esse jogo do Flamengo, o jogo da quinta rodada, e no sábado começa de fato a primeira rodada aí para todos os demais clubes. Muito obrigado, Marcelo. Valeu demais a sua participação aqui. Obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez aí a possibilidade de esclarecer, de estar aqui falando sobre o futebol do Rio de Janeiro. E todas as vezes que você chamar, estaremos aqui disponíveis para fazer os esclarecimentos. Espero que eu tenha conseguido aí passar um conteúdo bom e esclarecedor. Sei que nem sempre a gente vai ser entendido, nem sempre vão concordar, mas faz parte do processo, é assim mesmo que é, e vamos embora. E valeu, cara. Tamo junto aí. Se precisar, é só me chamar. É isso, valeu Marcelo Viana, diretor de competições da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado a ele, porque é importante a gente entender melhor como funcionam as coisas. Por mais que a gente não entenda, é importante a gente entender como são os processos, o porquê de cada decisão. Enfim, por mais que não haja nem sempre um entendimento, muitas vezes não há, mas a gente entender como algumas coisas, algumas decisões são tomadas é também muito importante. E galera, eu gravei essa entrevista com o Marcelo Viana na quarta-feira. Teve um arbitral ocorrido ontem na sede da Federação de Futebol do Rio, e aí algumas decisões foram tomadas e também atualizadas. Então, e algumas dessas decisões, elas não foram citadas nessa entrevista com o Marcelo Viana. Eu vou complementar esse vídeo aqui com vocês com essas informações. O aluguel dos estádios vai ter uma padronização. O valor vai ser tabelado para qualquer clube, e isso vem sendo um problema desde o ano passado, com o Vasco querendo pagar a mesma coisa de aluguel em relação a Flamengo e Fluminense. Então, assim, vai ser um valor padronizado e a FERJ vai divulgar ao longo desta sexta-feira os valores exatos. Não haverá, por exemplo, diferença entre Flamengo e Fluminense, que inclusive gerem aí o Maracanã. Na tentativa de reduzir as polêmicas, a FERJ prometeu divulgar um vídeo nas redes oficiais até 2 horas depois das partidas, explicando lances polêmicos, quando houver algo que gere debate. Pelo que entendemos, sem o VAR, né? Teve lance polêmico? Vai ter um vídeo da FERJ explicando a decisão que foi tomada. Isso aí eu estou aguardando com muita ansiedade, muita ansiedade. O vídeo terá a presença de alguém da comissão de arbitragem, mostrando o motivo da decisão. Ele vai justificar o acerto ou admitir o erro quando necessário. Esses pontos aqui eu estou lendo uma matéria publicada aqui pelo site UOL, tá? A divulgação vai acontecer independentemente do horário e do tamanho do jogo. O VAR se mantém como obrigatório apenas em clássicos a partir das semifinais. Isso o Marcelo Viana citou aí. Apenas Maracanã, Newton Santos, São Januário, Volta Redonda e Luso Brasileiro estão aptos a receber o VAR. Os outros estádios, portanto, não poderão receber. E as vagas na Copa do Brasil, enfim, isso aí a gente já informou, já está também nessa entrevista aí com o Marcelo Viana. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a entrevista. E são informações complementares que foram definidos no arbitral de ontem da FERJ. Beleza? Tamo junto. Valeu.